Olá amigos, eu sou a Miriam e aqui nesse canal compartilho pequenos estudos da Palavra de Deus. Desejo que eles edifiquem a sua vida. O assunto de hoje é monumentos, mas antes já vai deixando o seu gostei, ative o sininho das notificações e se você ainda não for inscrito, se inscreva. Isso me ajudará a saber que você está gostando dos estudos. E aí, já deixou o seu like? Já se inscreveu? Então, vamos lá! Segundo a tua palavra. Monumentos de fé. Os monumentos têm a finalidade de perpetuar a memória de uma pessoa ou de um acontecimento importante para uma comunidade ou até mesmo para uma nação. Em todo o mundo, estruturas comemorativas foram construídas como forma de materializar a memória de acontecimentos históricos ou culturais daquele povo. Podem ser estátuas, edifícios, memoriais e outras coisas. Mas isso não é coisa de agora. Hoje, vamos ver na Palavra de Deus um desses monumentos. E o mais interessante, o próprio Deus pediu que fosse construído. Em um outro estudo, falamos sobre o povo de Deus peregrinando em direção à Terra Prometida. No texto de hoje, eles estão vivendo o grande dia de entrar na tão esperada terra. Eles só precisam atravessar o Jordão. Porém, como diz a Bíblia lá em Josué 3, versículo 15, o Rio Jordão transbordava sobre suas ribanceiras. Isso sempre acontecia na época da colheita da cevada, aproximadamente o mês de abril no nosso calendário. E então, mais uma vez, o agir poderoso de Deus, o cuidado de Deus acontece na vida desse povo. Nos versículos 16 e 17 do capítulo 3 de Josué, lemos assim: As águas que vinham de cima pararam de correr, levantaram-se num montão, numa grande distância, até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as águas que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo o Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Podemos imaginar a alegria, a euforia, os cânticos de vitória daquele povo chegando à sua terra. O Egito, o deserto, enfim ficavam para trás e uma nova vida agora começava. Deus tinha cumprido a sua palavra. Agora eles tinham uma boa terra, com fontes, mananciais, figueiras, romeiras, azeite e mel. Porém, Moisés, lá no seu segundo discurso ao povo de Israel, já tinha dado orientações e cuidados que eles deveriam ter quando chegassem a essa boa terra. E um deles era: lembrem-se do que o Senhor fez por vocês. Durante a caminhada no deserto, a geração mais antiga tinha presenciado a coluna de fogo nas noites frias e escuras no deserto e a coluna de nuvem durante o dia. Tinham visto e provado o maná, o pão que caía do céu. Tinham bebido água que saía da rocha. Mas rapidamente se esqueciam dessas bênçãos e passavam a reclamar, murmurar e dizer que era melhor ter ficado lá no Egito. E por isso, essa geração não pôde entrar na Terra Prometida. Mas essa nova geração agora passa o Jordão de modo extraordinário e, enfim, vão viver na terra dos seus sonhos. O Senhor então fala com Josué, dizendo:
Escolham 12 homens do meio do povo, um de cada tribo, e ordenem que tirem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados, e que levem essas pedras e as depositem no lugar em que vocês irão passar a noite. E lá no finalzinho do versículo 7, ainda no capítulo 4, ele diz assim: estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Estar em Canaã não significava, enfim, estar de boa. Deus sabia que ainda haveriam muitas dificuldades, muitas lutas, muitas provações. E por isso ele pede a Josué para que erga um monumento que lembre a travessia do Jordão. É assim em nossa vida espiritual. Hoje, quem sabe temos vitória. Amanhã, possivelmente, teremos novas lutas. E é comum que diante das dificuldades, das decepções, nós nos esqueçamos do que Deus já fez por nós. O ser humano é assim. Mas o desejo de Deus é que nós nos empenhemos em não esquecer. E quando nos esquecemos das bênçãos de Deus no passado, possivelmente cairemos no pecado da ingratidão. O povo agora está acampado em Gilgal. Josué toma as 12 pedras e faz um monumento. E Josué disse aos filhos de Israel: quando no futuro os filhos perguntarem a seus pais: o que significam estas pedras? Expliquem aos filhos de vocês dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor, seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado. Como o Senhor, seu Deus, fez com o Mar Vermelho, que ele secou diante de nós, até que tivéssemos passado, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam ao Senhor, seu Deus, todos os dias. O plano de Deus ia além daqueles que tinham atravessado o Jordão. Era também para as gerações futuras. Quando as crianças, os jovens, olhassem para aquelas pedras empilhadas e perguntassem o que era aquilo, a história seria repetida de pai para filho, e assim sucessivamente, até chegar em nós, como diz o versículo 24. O reconhecimento do que o Senhor fez se transforma em temor e fé nesse Deus que realiza milagres. E ainda hoje nós podemos e devemos erguer pedras. Cada uma das minhas vitórias com Deus é uma pedra. Cada um dos milagres que Ele realizou em minha vida é uma pedra erguida. Essas pedras me fazem lembrar sempre do que Ele fez e me dão certeza de que Ele está no controle. Ele sempre esteve e muito mais Ele fará. Nossa fé deve ter como alicerce os acontecimentos que vivemos com Deus no nosso dia a dia. As pedras que você erguer durante a sua caminhada farão com que a sua fé não esteja baseada apenas no que você ouve falar sobre Deus. Mas, assim como o apóstolo Paulo, você dirá: eu sei em quem eu tenho crido. Deus te abençoe. Tchau!